Boa, boa. Estamos aqui agora no nosso segundo podcast de política, que a gente está entrevistando alguns candidatos a vereador que querem representar a Boca do Rio na Câmara de Vereadores. E hoje a gente está aqui com um vereador de mandato já, está no seu primeiro mandato de vereador, que tem uma atuação aqui na nossa região, e a gente quer debater um pouquinho com ele, conversar um pouquinho com ele aqui para entender as propostas para resolver aqui as situações, né, as nossas demandas aqui na Boca do Rio. A gente está hoje aqui com o vereador André Fraga, do Partido Verde. Boa tarde, André. Boa tarde, todo mundo, o pessoal que está nos assistindo aí, na Boca do Rio Magazine, Dominique, Marcelo e Francis. Prazer estar aqui com vocês hoje, sabatina aí, né? Vamos dar falar da Boca do Rio. Eu sempre gosto muito de alguma forma, fazer uma integração. Assim. Eu acho que Boca do Rio, Pituaçu e Imbuí se conectam muito, né? Elas estão muito conectadas ali, as pessoas circulam muito por essas três regiões. E eu gosto muito sempre de contextualizar a partir dessa conexão entre esses bairros, em que pese tenham características próprias, né? Tenham questões próprias, mas eu sempre trabalho muito nesse contexto. Vamos nessa, vamos cair para dentro aí dos problemas para ver o que a gente consegue ajudar. É isso, o nome do nosso projeto é Boca do Rio Magazine, né? Por um acaso, porque a gente mora aqui na Boca do Rio, mas o projeto a gente fala realmente assim, de toda a região. A gente costuma dizer que a gente atende Armação, Estiep, Imbuí e Pituaçu. E, lógico, a Boca do Rio. Então, todo bairro que faz fronteira com a Boca do Rio, a gente está lá também, que é justamente essa região que você acabou de mencionar. Então, eu queria que você se apresentasse. Né? Se você já foi secretário, queria que você falasse um pouquinho, para quem ainda não conhece, quem é André Fraga? Bom, meu nome é André Fraga, todo mundo já sabe aí, eu sou engenheiro ambiental de formação. Gosto muito de estudar, enfim, tenho algumas pós-graduações e terminei recentemente um doutorado. Fui secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência na época do prefeito Assemineto, durante 7 anos e meio. E depois saí para secretário vereador. Hoje estou como vereador, sou do Partido Verde, tenho 40 anos, tenho 21 anos de filiado ao Partido Verde e atuo principalmente nos temas relativos a meio ambiente, sustentabilidade, inovação, empreendedorismo. E a partir dali, né, como temas transversais, a gente vai atuando em saúde, educação, etc. Então, aí a partir dessa bandeira principal que a gente tem, é que a gente trabalha com a temática ambiental, que é, enfim, a bandeira da minha vida, o que eu acredito, o que eu defendo e o que eu carrego. Você está há quantos anos no Partido Verde? 21. 21 anos. É tempo. É a vida toda, né? Praticamente metade da minha vida já passou aí. Eu, filiado do PV, já recebi convites para sair algumas vezes, já recebi pressão para sair também. Sim. Convite e pressão, mas eu acho que partido não pode ser uma coisa que você muda o tempo todo. Eu vejo aí, infelizmente, muitas candidaturas que a cada eleição tem um partido diferente. Para mim, a política brasileira ela foi pensada para fortalecer os partidos políticos. Na prática, isso não acontece muito, mas eu tento fazer a teoria prática. Então, se eu sou engenheiro ambiental, se eu acredito na pauta ambiental, eu preciso estar num partido que defende essa agenda. Diferente se eu pensasse diferente, tem vários partidos que pensam aí, tem ideias, né, diferentes. Então, as pessoas às vezes só buscam o partido naquele contexto. Aí, se é mais fácil para me eleger, eu vou para ali. Eu sofri, inclusive, corri um risco em alguns momentos, me mantendo do ponto de vista eleitoral, mas paguei para ver, porque eu não consigo me ver em outro partido aleatoriamente. O partido está na base do governo, não é isso? Isso. E você apoia... Eu sou da base parlamentar do prefeito Bruno Reis. Isso é curioso, realmente, porque primeiro ponto que você falou com relação à dança das cadeiras, né? Que a gente vê realmente as pessoas se filiando para poder tentar garantir, entre aspas, né, lógico, a sua eleição. E essa questão também de você falar que a sua ideologia política, realmente, o seu pensamento político, realmente, é muito alinhado com o Partido Verde, independente de onde o Partido Verde esteja. Né? Claro que tem outras questões também que em algum momento pode deixar você pressionado, como você mesmo falou, mas é realmente pela sua história, pelo seu currículo, né, faz todo sentido realmente que você esteja no Partido Verde. Então vamos iniciar aqui agora com algumas perguntas, né, que foi, a gente está desde a semana passada
falando desse assunto, né, dos podcasts, das entrevistas que a gente vai fazer com vocês aqui, e a gente pediu que os nossos seguidores mandassem perguntas, né? E assim, os pontos mais debatidos, os pontos mais citados por eles, a gente trouxe e vamos, né, abrir para vocês aqui, para vocês nos ajudarem a resolver. Então, um dos pontos mais debatidos entre os nossos seguidores foi a unidade do Marbach ali, que eles têm relatado a falta de médicos, a escassez dos equipamentos, a demora no atendimento, e a gente quer saber a sua avaliação dessa unidade e as suas propostas para resolver esses problemas. Vamos lá, né? Saúde é sempre um tema muito demandado pelas pessoas, né, pelo cidadão. É um desafio gigantesco atender a demanda que é muito crescente. Então, se você pega, por exemplo, nos últimos anos, a gente teve uma explosão de diagnósticos de crianças com TEA. Sim. Isso faz com que a política pública precise correr para tentar atender essa demanda, seja na área de saúde, na área de educação, na área de transporte, mobilidade, infraestrutura, enfim. E isso não é diferente na área de saúde de forma geral. Então, a unidade lá do Marbach, que é uma unidade de pronto atendimento, ela é uma UPA, só que ela é uma UPA menor, né, pequena, que as pessoas quando vem, por exemplo, a UPA nos Barris, outras UPAs, falam, pô, não parece UPA, mas é uma unidade de pronto atendimento. Qual é o papel do vereador? O papel do vereador é fiscalizar o executivo nesse aspecto e isso propor melhorias ou projetos de lei, etc. Então, qual é a função, o que eu vejo que cabe a mim aí atuar nesse aspecto, considerando que o serviço de saúde é um serviço prestado pelo executivo, pela prefeitura. Cabe a mim fiscalizar o executivo, sugerir, primeiro, ampliação dessa unidade, entender se a prefeitura tem planos para ampliação dessa unidade. Caso não tenha, apresentar essa demanda, essa solicitação, considerando que há uma demanda crescente pelas pessoas nesse sentido, e dialogar com o prefeito, com o executivo, com a Secretaria de Saúde, para entender se esse pleito é viável. Sim. Ele é viável, não é viável, por que não é viável, como é que funciona e como é que soluciona. Não dá para fazer uma UPA ali maior? Então qual é a solução para a gente despressionar ou, enfim, reduzir a pressão sobre essa unidade que tem tido muita demanda, muita procura e não está conseguindo ter seus atendimentos, né, de acordo com os relatos da população, não está conseguindo ter a demanda atendida. Então, o papel do vereador é esse. Eu não posso dizer que eu tenho a solução A, B ou C, até porque a caneta não é minha, mas o que eu consigo relatar, e já vou sair daqui, inclusive, com essa missão de oficiar a prefeitura no sentido de entender se há planos de expansão, se há planos de ampliação, inclusive, das especialidades, né, enfim, para que a gente possa atender essa demanda da população. Assim, o primeiro ponto que vale a gente frisar aqui é que a gente respeita muito os profissionais que trabalham ali na UPA do Marbach, né? A gente tem contato de alguns nos ajudam em algumas situações assim que não são relacionadas ao atendimento, óbvio. A gente respeita muito a equipe médica do corpo dali da UPA do Marbach, mas a gente também não pode deixar de pontuar essa questão, que ali dificilmente a gente vê um elogio. Lógico, é mais fácil criticar do que elogiar, né? Mas chegam elogios também. Porém, a demanda de críticas, né, de reclamações com relação, principalmente a demora, é muito grande mesmo. E assim, a gente, enquanto morador, fica sem entender o porquê ali é dessa forma, entendeu? A gente, como você mesmo falou, né, a UPA dos Barris ali enorme, e a nossa ali daquele tamanho, um fluxo gigantesco, que ali é uma referência de atendimento também. E agora, inclusive, o pessoal está elogiando muito a parte do atendimento pediátrico, que ali na frente agora está atendendo pediatria. Mudou, né? Frisar isso aqui. Isso, talvez esse seja um caminho interessante. Quando você separa, né? Então, deixar a UPA só com UPA mesmo, né? Só como pronto atendimento, como pronto-socorro, e tirar as especialidades, tirar tudo de lá de dentro, porque está misturado, né? Tem muito atendimento misturado naquela unidade. Então, isso pode ajudar a resolver o problema, né? Mas, obviamente, com uma unidade pequena, se é para ser UPA, talvez uma ampliação faça sentido, né? Aí o pessoal tem só que se ligar que, se for construir um prédio ali, vai demorar como o quê, viu?
mas Acho vale que a não pena. demora muito não, Marcelo. Acho que Deus abençoe. as obras, assim, pelo menos as obras que eu tenho acompanhado da prefeitura, tem prazo para começar e prazo para terminar. Os atrasos são bem raros, assim, eu não vejo muito atraso. Agora, é claro que tem o transtorno durante a obra. É isso, entendeu? O tem período tudo da isso. obra, né? Que você Mas aí a atrasa unidade vai alguns ter que funcionar provisoriamente em algum outro lugar, porque não tem meses. Não como, pode ficar sem. durante a obra, ficar sem o atendimento. Né? Isso aí. Um outro problema da nossa região, assim, em ruas especificamente, como o Bate-Faixa, o Rua da Vala, são os alagamentos. Inclusive, lá na minha rua também sofre disso, que é a terceira Travessa Guaratinga, que fica ali próximo à Baixa Fria. E as pessoas falam muito sobre esses alagamentos, que no caso é um problema de falta de saneamento básico. E a gente queria saber se você tem planejamento de levar propostas para melhorar essa situação nas ruas da Boca do Rio. Então, a região da Boca do Rio, Pituaçu, é uma região que é considerada trecho crítico de saneamento. Inclusive, eu acompanhei um procedimento do Ministério Público exigindo que a Embasa fizesse um investimento, uma intervenção nessa região para solucionar esses problemas. Uhum. Algumas ruas até tiveram investimento, né, algum tempo atrás, não muito tempo. Mas tem uma coisa que está para chegar na Câmara de Vereadores, que é o Plano Municipal de Saneamento. Então, o saneamento, você sabe que são 4 segmentos, né? Resíduos sólidos, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto também, e drenagem urbana. Então, no Brasil, a gente separa o esgoto da drenagem, em alguns lugares é junto, a gente separa. E obras de drenagem são obras relativamente caras, né? Que você tem que mudar. É uma das perguntas que tem aqui no chat agora. São obras relativamente caras. Eu lembro que a gente pediu um orçamento para a prefeitura de um trecho pequeno de uma rua, na região de Itapuã, e foi uma obra que custava, o orçamento já tem alguns anos isso, foi mais de R$1,5 milhão. Um trecho curto para resolver a drenagem de um... Qual o desafio da gente? Aqui a cidade de Salvador, como boa parte das cidades da América Latina, do Brasil, elas foram crescendo, déficit habitacional de um lado, urgência para a galera resolver a vida do outro, e vai crescendo, vai montando, sobe aqui, sobe ali, mas daqui a pouco vem o vereador, mete o asfalto. Não tem drenagem. Não tem. Então, aí depois que está consolidado, vem a demanda por drenagem. Por quê? Porque a gente passou a pavimentar tudo e a água não tem pra onde correr. Então, o que é mais uma vez, né? Qual é o meu papel, qual é o meu compromisso? A partir do entendimento e do conhecimento real do problema, buscar a solução. Eu sempre digo para as pessoas. Eu dou um exemplo assim, muito bacana. Assim. Eu trabalho muito com skate, né? Uhum. E aí eu fui secretário. Então eu sei muito bem. Se você falar assim, André, tem um problema aqui, eu vou saber qual é o caminho para a gente resolver o problema, assim, do ponto de vista da política pública, do setor público, do executivo, da licitação, etc. E tal. Aí eu cheguei uma vez lá em Cajazeiras e tal. A pessoa me procurou e falou, André, quero uma pista de skate aqui, tem 20 anos que a gente pede uma pista de skate aqui e passa um, passa outro, diz que vai fazer, ninguém faz. A primeira coisa que eu falei, tem projeto? Ah, não tem projeto não, nunca vi. Eu falei, então, primeira coisa é ter projeto. Porque se não tem projeto, Tem nem como pôr a medida, você né? não sabe quanto custa. Se você não sabe quanto custa, você não pode licitar. Se você não licita, você não pode construir. Se você não constrói, você não vai ter a obra. E a gente começou um processo, e hoje está lá com a pista, 1 ano e meio depois, a pista está lá, galera, bombando, projeto social, etc. Então, eu sempre digo isso, então, assim, qual é a rua, qual é o problema? A rua, você falou o nome da rua, Guaratinga. Rua da Vala, terceira Travessa Guaratinga, né, que é onde você mora, né? É. A Travessa Guaratinga. Então, assim, primeiro passo, chamar a prefeitura, falar, prefeitura, como é que é isso aqui? Tem solução? Qual é a solução? Ah, a solução é fazer uma vala de drenagem, jogar para não sei aonde, puxar para não sei o quê. Tá bom, quanto custa? Custa tanto. Orçamento na mão, prefeito, e aí? Pode fazer, não pode, tem dinheiro, não tem, vamos buscar como é, etc. Então, é um processo que, quanto antes começar, antes você faz, né? Mas muitas vezes as pessoas passam, né, não conhecem os caminhos, prometem o que não podem cumprir e acaba que não acontece. Então, o que eu posso assumir aqui de compromisso? É que a gente vai buscar os caminhos para que as soluções sejam apresentadas. E aí, quanto custa, quando pode, a gente cai para dentro. Né? A pergunta aqui de um morador. Apesar de ser um projeto estadual federal, a despoluição do Rio das Pedras, que dá o nome ao bairro, era condicionante do projeto do emissário submarino. É possível fazer alguma pressão sobre?
O Rio das Pedras é o que passa ali no canal do centro do Imbuí, né? Que foi... Que sai lá na colônia de pescadores da Rio. Luar Mendes. Ó, esse é um tema que me interessa muito porque eu, de fato, sou um defensor dessa coisa da despoluição dos rios de Salvador. Eu, quando eu era vereador, eu sou vereador ainda, que está na campanha, eu, no meu primeiro mandato agora, a gente apresentou um projeto de indicação para a prefeitura fazer um projeto de recuperação e despoluição do rio Camaragipe. O rio Camaragipe é o maior rio de Salvador, ele tem 14 quilômetros de extensão, ele sai ali do Dique do Cabrito, no subúrbio ferroviário, e vai até o Costa Azul. Corta o Iguatemi, né? Passa ali no Salvador Shopping, Iguatemi e tal, exatamente. E originalmente, ele saía lá no Rio das Tripas, no Rio Vermelho, mas teve uma mudança de trecho nele numa obra de drenagem do passado. E aí ele foi direcionado para sair no Costa Azul. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prefeitura aceitou a ideia e já está fazendo um projeto de despoluição e renaturalização, recuperação de todo o rio Camaragipe. É uma obra de monta, que vai levar tempo, porque não é simples, mas eu acredito muito. Eu realmente, assim, eu não sabia que tinha sido uma condicionante, né? A despoluição do Rio das Pedras. Isso para mim é uma novidade. Se isso for verdade, vamos cair para dentro. Vamos saber onde é que está isso aí, quem é que está acompanhando. Se você tiver alguma informação aí, o ouvinte, manda no nosso Instagram, né, que é eu, André Fraga, e conte comigo para correr atrás, porque eu gosto disso. Nessa temática ainda, que não é da alçada municipal, é um local gerido pelo Estado, mas não tem como não lhe perguntar. Sobre Pituaçu, ali, especialmente ali a Lagoa de Pituaçu. Né? A gente teve agora, no último fim de semana, o Festival Alternativo. Um abraço ao pessoal de Pituaçu. E é um pessoal assim que é resistência. Eu ia dar uma ênfase nisso aí, porque realmente, qualquer pensamento de resistência que você tiver na sua vida, você vai lembrar de Pituaçu, da galera ali do Festival Alternativo, ali dos coletivos de Pituaçu. Porque aquilo ali, irmão, para você segurar aquele parque ali, é resistência mesmo. A verdade é que o Parque de Pituaçu está há muito tempo largado. Você tem uma gestão do parque que não se renovou. Pessoas que estão lá há muito tempo sem nenhum tipo de preocupação em ocupar e fazer o parque rodar. Você tem, o que eu acho um absurdo assim, tremendo, você tem algumas comunidades hoje do entorno do parque completamente sem saneamento. Né? Tem uma comunidade chamada Selva 1, Selva 2, que elas ficam ali, né, quem passa pelas ciclovias, elas estão bem coladinhas assim. Cara, não tem saneamento. Uma coisa que, assim, e soluções simples, porque são comunidades relativamente pequenas, que com soluções de saneamento simples, se resolveria o problema. Aí você não tem essa solução de saneamento, você tem um parque com infraestrutura completamente decadente. Eu tive lá outro dia, numa dessas comunidades, conversando com as pessoas, e aí os moradores, a gente disse, olha, eu saí, como é que é? Aí já entrei e saí, peguei ali a ciclovia. Ela falou, não, André, aqui a ciclovia antigamente era toda iluminada. A ciclovia tinha iluminação tanto de poste como no chão. A gente era gente como a zorra aqui. E aí você pega, é uma comunidade extremamente vulnerável, que podia ter o Parque de Pituaçu como uma opção de empreender. Então a galera que faz comida, que podia vender para a galera que frequenta o parque, podia vender água, enfim, suco, refrigerante. Mas não, vai vender para quem se não passa mais ninguém lá. Aí uma galera que está vulnerável, em vez do Estado cair para dentro, regularizar a situação deles, botar um limite, resolver o problema, dar saneamento. Hoje quem vai pedalar no Parque Pituaçu tem que passar no meio do esgoto, porque uma parte da ciclovia está debaixo do esgoto. Eu recebo denúncia frequentemente, porque... Por isso que ele fez essa pergunta, porque com certeza... Isso eu pauto muito o Parque Pituaçu, porque para mim, assim, salvo... Assim, sem demérito para os outros parques, todos têm sua beleza, mas para mim é o mais bonito que tem em Salvador, assim, do ponto de vista de beleza cênica da lagoa, do ponto de vista de ocupação do espaço. Tem as obras de Mário Cravo também, né, em estado lamentável, a galeria em estado lamentável. A gente tem
hoje com essa intervenção que está sendo feita na orla, com essa conexão com o parque, é uma coisa que vira uma coisa só, né? O Parque Pituaçu com a orla ali daquela região fica uma coisa maravilhosa, mas aí você sai de uma orla que está sendo muito bonita para um parque que está totalmente acabado. Surgiu recentemente a notícia de que vai ter uma reforma, né? A terceira notícia de reforma, a gente espera que dessa vez seja verdade, e a gente espera que esses problemas que são crônicos e estruturantes sejam resolvidos. Esgoto. Não adianta fazer o parque bacana se continuar esgoto. A lagoa do Parque de Pituaçu está completamente eutrofizada. Aquelas baronesas estão ocupando cada vez mais o espaço do espelho d'água. E elas estão se enraizando, fica cada vez mais difícil tirar. Então, porque não tem um trabalho de manutenção, porque é esgoto caindo. E a prefeitura consegue fazer alguma coisa em relação a isso? É porque a unidade é gerida pelo governo do estado. Mas né? não tem como pressionar, como difícil, né? É, porque é uma unidade, né, administrada por outro ente federativo e fica difícil. Agora, o que eu acredito? Eu acredito muito que dessa vez parece que vai. Estou confiante, estou acreditando, porque quem ganha é a cidade, independente de quem faz, quem melhora, quem resolve. É isso, né? Assim, a gente, independente de ser da prefeitura ou do governo do estado, para a gente, enquanto comunidade, não importa. O importante é que a gente tenha o parque entregue de volta para a gente como era antigamente. Eu estive lá agora... Pedalinho, bicicleta, nada disso tem mais lá. Rapaz, eu já estive lá alguns anos atrás, meu filho era pequeno, andou de pedalinho ali naquela lagoa ali. Fantástico, sensacional. E hoje em dia, eu não sei se ainda funciona. Mas eu estive lá agora no último domingo e você vê ali o espaço Mário Cravo ali, é lamentável, de verdade ali. É até arriscado, coisa assim, né? Tá isolado, inclusive. Tá isolado. Eu tenho lembranças daquele parque ser uma maravilha, porque eu fui quando eu era criança, andei de pedalinho junto com a minha mãe e não via aquelas obras lá todas enferrujadas, elas eram como novas. Você Exatamente. andava por ali, você tinha prazer de andar por aquele lugar e ver que era bonito. Eu tenho até fotos ali, fotos antigas, minha, da minha irmã, a gente dando comida pros bichinhos que estavam no lago. Isso dali é uma lembrança muito forte pra mim, que hoje em dia talvez muitas crianças nem tenham, porque não vai. não tem como, ali tá completamente abandonado. E assim, uma coisa interessante, porque o Parque Pituaçu foi inovador num aspecto que hoje muita gente copia. Vou dizer que copia o Parque Pituaçu, mas que hoje é uma tendência nos parques, jardins botânicos do mundo, que é essa coisa de arte contemporânea a céu aberto. Então, tem um jardim botânico no Brasil que é muito famoso, que é o Jardim Botânico de Inhotim. Fica em Minas Gerais, assim, eu já fui algumas vezes lá. E é uma coisa maravilhosa, linda, assim. Você tem obras espalhadas. Pô, Mário Cravo fez isso, né? Enfim, o Parque Pituaçu é isso. E isso foi se perdendo, se desgastando. E a gente olhando... Tem Juarez Paraíso, tem obra lá também. Mário Cravo, aquela que você chega, que você entra, assim, que tem... que é de concreto, assim, que é uma coisa bem meio surrealista, assim, que é de Juarez Paraíso, que é um cara que acabou de fazer aniversário, assim, um super artista baiano. Então, para mim, é muito triste, mas eu sou uma voz, assim, que, né, cobro, critico, denuncio, e muitas vezes sou até mal visto. Aí as pessoas, tá criticando, tá denunciando. Se não fizer isso, né, já fazendo isso já não anda, mas se não fizer, né? E muita gente resiste lá, a gente tem uma galera grande que nos acompanha, que resiste ali, que tenta fazer as coisas acontecerem, mas é isso, sem estrutura, sem condições, sem o apoio, inclusive, da gestão do parque. Eu lembro quando eu fui secretário, nós fomos responsáveis pelo Parque da Cidade, pelo Parque dos Ventos, né? E minha orientação para a equipe é o seguinte: quer fazer evento no parque? Deixa todo mundo fazer. Dê condições, convide, convoque, estruture, porque o parque é para estar cheio, é para estar lotado, é para ter gente, as pessoas estarem se encontrando, porque parque cheio é seguro, parque vazio é inseguro. Então eu sempre falei, aí no Parque da Cidade não tinha nada, era uma confusão, era tipo o Parque do Pituaçu hoje, ninguém acreditava. Aí hoje você chega lá, tem foto de formatura, foto de casamento, festa de aniversário de criança. De lei. Se você chegar no sábado lá é mais de 30. Sim. O parque infantil não entra nem mosca ali dentro, tão cheio que tá. Dia das Crianças também. Dia das Crianças é o dia mais cheio do ano no Parque da Cidade. Aí nós temos agora o Dia das Crianças, né, daqui a 10 dias. Será que teremos alguma coisa no Parque Pituaçu promovido pela gestão do parque, não promovido pela comunidade, porque pela comunidade com certeza vai ter. Mas ó, lá no Parque da Cidade a gente nunca promoveu nada. As pessoas, elas é que vão, é o dia mais cheio. Se promover, aí mesmo, não cabe ninguém.
Porque já é muito cheio, é o dia mais cheio do ano. Mas a notícia, é isso que eu digo, entendeu? Assim, quando acontece alguma coisa, alguma ação bacana lá no Parque da Cidade, vira notícia, Sim. entendeu? E em Pituaçu a gente não vê nada. Não, mas eu falo o seguinte, o que eu falo, Marcelo? Por que o Dia das Crianças é muito cheio do Parque da Cidade? Porque hoje ele tem qualidade, segurança. Você vai para lá, você sabe que não vai correr risco. Sim. Tudo bem, Salvador toda tem um problema de segurança, mas lá você sabe que está lá no meio do parque, lotado de gente, tá tranquilo. Você pode marcar a festa do seu filho, você pode marcar para correr, você pode bater um baba. Não vai ter problema. Se você quiser marcar hoje isso no Parque do Sul, você vai com certo receio. Sim. Essa é a verdade. Você vai com receio. Infelizmente. Então, o desafio é ocupar, só que o desafio de ocupar ele não é tão simples. Não adianta você convocar a comunidade, vamos ocupar o parque, porque se não tem segurança, se não tem estrutura. Hoje no Parque de Pituaçu tem duas barraquinhas vendendo água. Tinha um restaurante, não tem mais. E ocupar o parque, a galera ocupa. Né? Assim, a comunidade faz a parte Sim, dela, sim, né? sim. Falta realmente a gestão. As condições. Entendeu? Que ali realmente tá lamentável. A gente vai falar de uma outra pergunta aqui, mas antes eu queria fazer um agradecimento aqui aos patrocinadores da gente. A gente agradece muito a parceria da nossa rede de internet, o maior e melhor provedor de internet da Boca do Rio. Se você não tem internet em casa, se você está tendo dor de cabeça com a sua internet, ligue para a nossa rede, entre em contato com eles, pode falar que viu aqui no Boca do Rio Magazine, que com certeza eles vão resolver seu problema. E a gente tem... a gente faz um agradecimento especial aqui também à Escola Baiana de Comunicação, é onde fica nosso estúdio. Não é na Boca do Rio, infelizmente, é aqui na Pituba, mas vale esse agradecimento especial a eles aqui, porque sem eles isso aqui não estaria acontecendo. Então, procure Escola Baiana de Comunicação, parceiraço do Boca do Rio Magazine, certo? Francis? Agora, saindo um pouco do tema de sustentabilidade e tudo mais, vamos entrar no campo mais polêmico da Boca do Rio, eu diria, que é o transporte público. As pessoas praticamente clamam pela volta de algumas linhas até que foram retiradas, né? Antes a Boca do Rio ali tinha Ribeira, tinha... o que mais? Joanes Lobato. Isso. Né? Tinha Lapas, a Rodo, Campo Grande. Tinha uma outra linha que era da Boca do Rio, que rodava ali dentro. Internamente, né? Sim. E hoje em dia não se tem mais essas linhas. E também outra reclamação é a demora dos ônibus chegarem nos pontos. O que acaba gerando, né, uma superlotação quando chega o coletivo. Então E também um problema, desculpe, Francis, na região da Avenida Jorge Amado. Especialmente em específico ali naquela região. E aí as pessoas querem saber se você tem alguma proposta de projeto voltada para o transporte público ali dessa região. Bom, só assim, Francis, falar de transporte, mobilidade, também é falar de sustentabilidade, né? Porque, sim, na verdade, como eu disse, sustentabilidade é transversal, né? Então, se você tem um transporte mais eficiente do ponto de vista de tempo, você acaba tendo mais tempo para dedicar a atividades outras, sejam elas profissionais ou pessoais. Você pode ter mais tempo para ficar com seu filho, você vai ter uma saúde mental melhor. Aí estamos falando também de saúde, estamos falando no final, sustentabilidade. Eu sempre gosto de dizer isso, sustentabilidade é tudo, né? Sim. Mas no caso específico aí, das linhas, que é um tema que roda a cidade toda, não apenas a Boca do Rio, né, Imbuí, Pituaçu, etc. A cidade de Salvador ela teve uma mudança no conceito de transporte. Com a chegada do metrô, você passou a ter o conceito de integração de modais. Como é na maior parte das cidades do mundo que tem vários modais. Antigamente, Salvador só tinha um modal, que era o ônibus. Você não tinha outro modal, você não tinha outra opção. Você pegava ônibus ou você pegava táxi. Ponto. Ou ia andando de bicicleta. Agora você tem ônibus e metrô. E Uber, etc. Mas Uber é outra história. O que acontece? O metrô ele é uma linha troncal e os ônibus são linhas que entram nos bairros. Então a lógica hoje é você pega um ônibus e vai para uma estação de metrô. Tanto é que existe a integração que você pode, pagando uma passagem, pegar ônibus, metrô, ônibus de novo, se for o caso, etc. Então, toda a rede de transporte de Salvador foi reestruturada com esse conceito. Então, não apenas na região da Boca do Rio, mas em outros bairros. Então, você vai pegar e vai para uma estação Mussurunga, uma estação Pirajá, uma estação da Lapa, e a partir dali você vai pegar o metrô, vai pegar o BRT agora também, que tem lá.
Então, por isso, algumas linhas, de fato, parece que foram, né, suprimidas para fazer com que as pessoas sejam direcionadas para o metrô ou para as estações de transbordo e, a partir dali, possam ir para o seu destino final. Essa mudança de conceito gera, obviamente, um impacto inicial, uma reação das pessoas que elas não querem. Óbvio que é muito melhor pegar um ônibus na porta da minha casa e ir para onde eu quero, do que eu ter que descer. Muito, né? Do que eu descer e tal. O problema é, a demora acho que não cabe. Tem que ser rápido. Então, se eu pego o ônibus tem que passar logo, para poder chegar. O metrô geralmente não demora também, porque o metrô está sempre rodando. Para eu poder demorar e estar cheio é um outro problema. A questão da mudança, da integração é uma coisa, mas a frota, a quantidade de ônibus Isso. é uma outra questão que aí, mais uma vez, né, o papel do vereador é entender com a Secretaria de Mobilidade quantos ônibus estão disponíveis para aquela região, por que eles estão demorando, se tem algum problema, se dá para aumentar, o que está acontecendo, porque às vezes também a empresa que está prestando o serviço está prestando um serviço ruim e a Secretaria de Mobilidade tem que acioná-la. Então, e assim, o prefeito Bruno Reis tem dito, inclusive, que o transporte público é o maior desafio da cidade, né? Por conta de vários contextos, seja o valor do diesel, seja o financiamento do sistema, seja não apenas em Salvador, mas em várias cidades do Brasil que você está vivendo esse problema. E é um problema fundamental, porque assim, o que você faz sem se movimentar hoje? Nada, né? Se você não morar perto de onde você trabalha, e muita gente, a maior parte das pessoas não mora perto de onde trabalha, o ideal era que morasse perto. Então, sem transporte, você não faz nada. Então, pode ter certeza que eu queria depois, Marcelo, Francis, se puder mandar especificamente as linhas que estão, né, sofrendo esse tipo de reclamação, para a gente falar com o secretário de Mobilidade, entender se existem planos aí de aumentar a frota. A gente entende essa questão do metrô, inclusive eu gosto muito de frisar isso, a gente não é contra o metrô, né? Eu gosto de frisar para não levantar má interpretação. A gente não é contra o metrô. Mas a gente entende que depois que o metrô chegou, essas linhas, as principais linhas que atendiam a Boca do Rio, elas foram extintas, né? Justamente como você falou, para direcionar a gente, né, morador da Boca do Rio, a ir para o metrô. Só que o grande problema é chegar até o metrô. Entendeu? O problema não é o metrô, o problema é chegar até lá. A gente tem uma baixíssima oferta de linhas que nos levem até o metrô. Então tem gente, só para você ter ideia, tem gente que evita saltar na estação do Imbuí, quando vem para casa, né? Evita descer na estação do Imbuí e vir para a Boca do Rio, porque é mais fácil você saltar na rodoviária e vir do que você vir do Imbuí. Estou mentindo, Francis? Não, eu mesma vivo essa realidade, porque o que acontece? Quando você desce ali no Imbuí, você tem três opções para descer para a Boca do Rio, que é o Lapa, o Marbac, que é o Terminal Acesso Norte, ou o Praça da Sé. Só que geralmente essas linhas passam juntas e demoram. Ou seja, se eu perder esse ônibus, ele só vai passar um bom tempo depois, tipo uns 40 minutos, quase uma hora depois. Já na rodoviária não, como o Mirante de Piripiri, ele é um ônibus que ele tem uma alta demanda, é mais fácil você descer lá, pegar um ônibus e ir para a Boca do Rio do que descer no próprio Imbuí, que é a linha de metrô mais próxima do bairro. Você vê que a estação que em tese nos atenderia não nos atende. Entendeu? Então, assim, muita gente mandou mensagem para a gente pedindo uma criação de uma linha que atenda a nossa região ali. Que seja metrô... Imbuí. Metrô, Boca do Rio, Imbuí. Na região de Estelamares tem um ônibus que faz só isso, mas é do próprio metrô. Mas pare para analisar. É um ônibus do metrô, que ele faz, vai até o Flamengo, roda tudo, aí leva para a estação. Aí, ó. A gente é até gratuito. Não tem. Mas depois tem que pagar o metrô, no caso, né? Aí depois, se você paga o metrô, você já está na integração para pegar o ônibus lá na frente. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente lá precisa de uma linha dessa forma também. Eu nem sabia dessa linha. E ainda mais sendo gratuita, né? Acho que é a mesma que tem no CAB, o mesmo ônibus. Sim. No CAB também tem, né? Que faz esse movimento aí. Aí, se tivesse uma linha lá que saísse da estação... Fácil de resolver. Não é, rapaz. Você vê, você já tem a solução. Já tem a solução. O que falta realmente é alguém que olhe para esse problema e diga, não, a gente vai resolver isso aqui. A gente pode dialogar com a CCR, porque acho que esse ônibus é operado pela CCR, não é nem da prefeitura, para entender se existe plano e se ela pode fazer esse movimento lá na região da Boca do Rio. Um ônibus elétrico. Descer lá pelo Imbuí, pegar o pessoal de lá também, Jorge né? Amado,
aquele trecho todo ali, Sim. né, passar pelo final É de uma linha da opção, a Prova gente Rio. pode solicitar, de repente, Aí, o estudo da CCR para isso. Por isso que é importante a gente ter esse momento aqui entrevistando vocês, porque os problemas estão aí, os problemas, muita gente reclama, mas às vezes vocês não têm acesso a essa informação, né? Então, por isso que esse momento aqui, por isso que a gente fez questão de convidar vários candidatos a estarem aqui, porque a gente queria realmente ter esse momento com vocês aqui para ouvir as demandas da nossa comunidade. Certo? Tem mais alguma pergunta, Francis? Não. Não? Peraí, pode tem ser. uns comentários aqui no... Veja aí no chat que a gente já está chegando à reta final aqui da... Fala, André, né? Fala da lei da cannabis medicinal, do impacto dessa medicação e como está o processo. Importantíssimo. Importantíssimo. A lei da cannabis medicinal foi uma lei que a gente apresentou, um projeto de lei que a gente apresentou na Câmara. Esse projeto de lei, ele foi aprovado pela Câmara, sancionado pelo prefeito, e nesse momento ele está sendo regulamentado pela Secretaria de Saúde. Estamos aguardando esse processo de regulamentação. A ideia é que a gente possa ter uma política pública voltada para a cannabis medicinal em Salvador. Não é apenas o fornecimento do medicamento no SUS, que também integra a política pública, mas é também a produção de conhecimento, é a formação dos profissionais de saúde, porque ainda é um tema ainda que tem um pouco de preconceito, mas muito desconhecimento. Hoje, medicamentos à base de cannabis ajudam a tratar dezenas de doenças, né? Doenças neurodegenerativas como mal de Parkinson, como Alzheimer, questões referentes à saúde mental, como depressão, ansiedade, crianças que têm problemas com crises convulsivas, enfim, são muitas, dor crônica, então, epilepsia. Então, a ideia é que a gente possa, a partir do SUS, do ponto de vista municipal, começar a fornecer esse medicamento, porque, inclusive, faz com que as pessoas tenham resultados muito melhores do que alguns medicamentos que eles tomam sintéticos. Então, tem gente que toma medicamento tarja preta, que poderia estar tomando um óleo à base um óleo de cannabis, que é um medicamento natural. Basicamente o óleo da planta, né? Se fosse um azeite de oliva, mas é da cannabis. Então, é um medicamento natural que ajuda a enfrentar uma série de situações e desmama as pessoas desses medicamentos sintéticos que muitas vezes causam dependência. Exato. E esse é um grande desafio, né? E é caro também para o Sistema Único de Saúde, ficar mantendo isso. Muito melhor, talvez, um medicamento natural que vai reduzir, por exemplo, efeitos colaterais também, e que demandam outros medicamentos. Você toma um medicamento, aí o efeito colateral você tem que tomar outro, depois tem que tomar outro, e etc. Então, é uma lei que eu tenho muito orgulho de ter feito, né, ter sido responsável por apresentá-la, porque, na prática, é uma lei que muda a vida das pessoas. Então, o papel do vereador é melhorar a vida das pessoas, e acho que essa lei faz isso. Importante. Outra observação aqui. Parabéns, André, pela campanha. Fala do projeto Cuidar de quem cuida e da importância disso. Esse é um projeto também que eu tenho orgulho de ter apresentado, não foi aprovado ainda, para indicação também, que é um projeto que é voltado para cuidadores e cuidadoras de pessoas com deficiência. Vamos pegar aqui um caso que a gente falou mais cedo. Estourou o número de diagnósticos de TEA, transtorno do espectro autista. Aí, ou então, eu também tenho uma parceria muito grande, apoio as mães que têm filhos com microcefalia. Quem tem uma pessoa com deficiência em casa precisa cuidar 100% do tempo dessa pessoa. Principalmente, primeiro começa que geralmente são mulheres. Os pais se picam. Sim. Boa parte, né? Com Não vamos certeza. generalizar, mas é 80%, 90%. Se pica, deixa a mulher sozinha. A mulher cuida da criança 100% do tempo. O que ela faz? Ela não consegue dar atenção para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para a sua vida profissional, para a sua capacitação. E aí o que acontece? Ela começa a ficar a parte da sociedade só cuidando do filho. Então, qual é a ideia do cuidar de quem cuida? É que exista política pública para essa cuidadora, para esse cuidador. Que ela possa ter um acompanhamento multiprofissional, que seja na saúde, que seja na parte profissional, etc. Então, a gente tem um projeto que foi apresentado por mães de crianças com TEA, que acompanham o nosso mandato, e a gente quer que essa lei saia do papel o mais rápido possível, que vire política pública, para que elas possam, né, dar outro. Porque assim, tem uma injustiça gigantesca. Hoje, uma criança que recebe o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, a mãe responsável não pode trabalhar. Ela não pode trabalhar de carteira assinada. É um absurdo, quer dizer, um salário mínimo hoje resolve a vida de quem?
Como é que você paga terapia, paga transporte, paga comida, paga tudo? Conta de casa, medicamento. E ainda tem, quer dizer, aí tem que ser o filho, mas o dinheiro é do filho, não é da mulher. E aí a mãe não pode trabalhar, não pode se desenvolver. Então a gente está, inclusive, lutando a nível federal para mudar essa lei. É importante essa pergunta, porque a gente recentemente fez uma entrevista com a moradora da Boca do Rio, Samantha, Sim. que ela é uma criança especial e ela já se apresentou assim, né, rapidamente com o Xande de Harmonia, com o Simone Mendes no palco, né? E vários veículos de comunicação noticiaram esse momento específico da vida dela, Isso. né? Inclusive em rede nacional ela já apareceu também, mas ninguém nunca procurou saber quem é Samantha. Pois é, E quando a por gente foi trás entrevistar, da menininha que canta ali em cima do E palco. fora dos palcos? Quem é Fora Samantha? dos palcos, a Samantha, ela é uma criança atípica. E a mãe dela é uma dessas mães que batalha sozinha pra cuidar dela o tempo inteiro, levar pra escola, tomar cuidado especiais, né, específicos que a Samantha precisa. E ainda assim não é o suficiente porque ainda falta. Aí fica aquele questionamento: cadê a ajuda que essa mãe precisa? O acolhimento Sim. que ela poderia estar tendo, mas não tem. E você falando dessa lei aí, Na hora a gente lembrou, né? foi assim, todo mundo se Na olhou hora. aqui. Porque todo Porque mundo se lembrou. se for aprovado, né, espero que seja, vai ser algo que vai ajudar muitas mães da Boca do Rio, inclusive a mãe da Samantinha. Parabéns pela proposta, né, pela indicação dessa lei. Realmente, sendo aprovada, vai fazer grande diferença na vida das pessoas. A gente está encerrando por aqui essa entrevista, mas eu queria abrir para você aqui 2 minutinhos, 1 minuto para você conquistar o voto, né, do nosso seguidor que ainda está indeciso e não sabe em quem votar para vereador. Não, eu sempre digo isso, quando eu vou fazer alguma atividade de campanha, né? Antes de pedir o voto, eu faço um convite, né? Conheça o nosso trabalho. Entra na rede social, eu, André Fraga. Ah, André, rede social você só bota o que você quer, né? Claro. Claro. Bote no Google, joga lá no Google que vai ter tudo da minha vida lá, vai ter... Hoje em dia você acha até os documentos da pessoa, né? Então, você bota lá André Fraga no Google, pesquisa quem é, vê o quê, veio da onde, faz o quê, o que já propôs, qual é o trabalho, né? Eu sempre digo que tem o nosso site também, andrefraga.com. A gente, nos últimos 3 anos e meio, que foi o nosso primeiro mandato, a gente apresentou o relatório de atividades, o que a gente realizou. E eu deixo esse convite. Para mim, é mais importante que as pessoas conheçam, porque o voto precisa ser consciente. Então, tendo um voto consciente, sabendo em quem você votou. Recentemente, acho que eu vi uma matéria na televisão que 80% das pessoas não lembram em quem votou para vereador, sabe? Então, a gente faz um esforço muito grande para que quem vota na gente possa acompanhar o nosso mandato. A gente tem um aplicativo hoje do mandato. O único mandato de vereador na Bahia que tem um aplicativo onde você pode acompanhar 100% do que está acontecendo. Então, deixa esse convite e aí, a partir daí, se conectar, se vai achar que faz sentido, se as bandeiras que a gente levanta, se os projetos que a gente apresentou, se o que a gente defende faz sentido, aí você vota, pede voto, para aumentar ainda mais. Né? 43432, vereador de Salvador, Partido Verde. É isso. Muito obrigado, André, por ter aceitado o nosso convite aqui. A gente fica muito feliz em trazer você aqui. E obrigado a vocês também que acompanharam nossa live. Lembrando que ela vai estar na íntegra, já está na íntegra aqui também, né? Mas a gente está gravando esse podcast para ir para o YouTube, certo? Amanhã a gente está publicando lá. E a gente aproveita também para agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, nossa rede de internet, o maior e melhor provedor de internet da Boca do Rio, e a Escola Baiana de Comunicação, fica aqui na Pituba, que é onde fica o nosso estúdio, certo? Muito obrigado, Francis. Obrigada, Marcelo. E até a próxima. Pronto, é isso. Beijinho pra galera. Dominique, Beijinho. obrigado. E lembrando, se você trabalha com algum vereador, se você é vereador, ainda dá tempo, certo? Entre em contato com a gente, marque sua participação no nosso podcast. Valeu? Obrigado!